Os evangelhos de Jesus, descrito por Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigava, filho de Timeu. Estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que perguntou-lhe: Que você quer que eu faça? E o cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, ela permanece na glória do Pai. Eu oro agora em nome de Jesus, para que esta mensagem possa ser ministrada pelo Teu Espírito, cada coração que está aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente no coração de cada um que está aqui, assim eu oro e peço e clamo em nome de Jesus. Amém. Bem, talvez você não tenha, eu sei que os irmãos assembleanos, a grande maioria que estão aqui, não tem o costume de ver o pregador ler, aliás, depois de ler, orar pela mensagem. Os irmãos que congregam na congregação que está no Brasil já não têm, esse costume. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer porque às vezes a gente sobe aqui em cima com tantos problemas. Nós viemos aqui para trazer a mensagem, atender o culto, e às vezes nosso coração não está totalmente limpo. Então nós oramos para que o Senhor nos guie. O costume, o ato de orar é para que a mensagem que saia daqui possa falar contigo, possa falar comigo. É uma reverência, é uma maneira de eu reverenciar, é uma maneira de eu fazer com muita honra, com muito respeito a palavra de Deus, tá bom? Por isso eu oro quando eu leio o texto para poder ministrar a palavra. Bem, eu quero aqui entender esse texto junto com a igreja. O tema principal é: deixe a sua capa. Nós carregamos sobre a nossa vida algumas capas, peso. Nós carregamos sobre a nossa vida alguns fardos. Quando eu olho para esta mensagem, irmão, eu vejo isso. A experiência de um cego Bartimeu, do cego Bartimeu, foi além de uma cura. Por quê, irmãos? Porque a palavra diz que sua fé o salvou. Então veja que Bartimeu, antes de ser curado, já viveu uma experiência com o Senhor. Aonde você diz isso, irmão? Se você olhar, irmãos, para o versículo 48, parte B, vai dizer assim: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabia que Jesus estava vindo da linhagem de Davi e que ele era o Messias, o prometido do Senhor. Tinha algo no seu coração, ele já era um convertido. Ele foi até Jesus já convertido. Ele foi até Jesus reconhecendo que ele é Deus, reconhecendo que ele precisava ir até o Senhor, e porque ele era o próprio Deus. Quando eu olho para este cego, irmãos, ele, além da cura, a palavra, quando Jesus fala, vai, a sua fé salvou você, ou seja, ele já tinha ouvido a palavra de Deus. O texto bíblico diz assim, que nós recebemos fé ao ouvir a palavra de Deus. A fé salvística, a fé no milagre é passageira. A fé no milagre é momentânea, ela vem, vai embora.
A fé somente em coisas palpáveis, ela não assegura a nossa salvação. Mas a fé em Jesus é um dom de Deus. A Bíblia declara isso. A fé em Jesus é uma fé salvadora. E nós entendemos que Ele morreu, a obra da cruz está completa. Ele morreu para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Clamar esta expressão, Jesus, filho de Davi. Este homem já sabia que era o Cristo, o Filho de Deus. Sabia que a sua pregação já tinha entrado no seu coração. A fé salvou você, ou seja, ele era um salvo. Ele era alguém que já conhecia o Senhor Jesus. Ele sabia que os atributos do Pai estavam no Filho. Ele sabia que se ele chegasse até próximo de Jesus, o Senhor ia sondar o coração dele e daria a cura que ele tanto precisava. A fé já estava lá. Oh, irmãos, que maravilha! No começo deste texto, o Espírito Santo de Deus pergunta à igreja: quando eu e você vamos até Jesus, a fé que está em nós, crê, faz você acreditar? Quando eu e você vamos em espírito de oração buscar o Senhor, nós manifestamos esta fé salvadora? Nós manifestamos esta fé que nos assegura a vitória, nos garante a vitória? Ou vamos ao Senhor com dúvida, com receio, incrédulos? Ou chegamos aos pés do Senhor como este homem: Senhor, filho de Davi, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu reconheço que não há outro Deus além do Senhor. Por isso eu me curvo, por isso eu me prostro, por isso eu me lanço aos pés do Senhor. Falamos todos os dias, é colocar Jesus no centro da nossa vida. Olhar para o nosso problema e diante do meu problema, no meio deste problema tem Jesus Cristo. Oh Senhor, filho de Davi, o Senhor está vendo a minha dificuldade, as minhas indecisões, a minha preocupação. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, Senhor, mas eu estou aqui esta noite, eu estou aqui este dia, olhando para a minha prova, mas vendo o Senhor no centro da minha vida. Me ajude, Senhor, me ajude. Eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso, eu adoro o Senhor pelo fato de quem o Senhor é, mas estou nos pés do Senhor. A palavra está dizendo: se você se portar desta maneira, o Senhor tem vitórias para te dar, o Senhor tem vitórias para te dar, o Senhor tem o socorro presente na hora da tua angústia, Ele é o braço estendido no meio do seu problema, Ele está sempre ali para te socorrer. Vejamos Pedro. Há uma distância entre Pedro e Jesus. Há um obstáculo, o mar. Há outro maior, o medo de Pedro. Os olhos de Pedro saíram de Jesus. Olhou para onde ele estava e naufragou. Você está aqui esta noite como Pedro? Ou como o cego Bartimeu? Você está aqui esta noite tendo algum sentimento de medo? O Senhor veio aqui esta noite para dizer que quer arrancar o seu sentimento de medo. Louvado seja Deus! O Senhor quer tirar esse sentimento de medo do seu coração. O Senhor está dizendo pela sua palavra que eu e você esta noite colocamos Jesus para arrancar esse sentimento de medo do nosso coração. Fazemos como o cego Bartimeu. Como um cego, irmãos, ouviu, só de ouvir a palavra, ele foi confrontado de seus pecados e entendeu que aquele era o Cristo, o Filho de Deus, sendo cego. Quantas vezes eu e você, irmãos, estamos todo dia ouvindo a palavra, oramos todos os dias, até louvamos o Senhor, deixamos nossos afazeres para estar dentro da casa adorando o Senhor, dentro de um templo de adoração, saímos daqui e esquecemos a palavra. Aqui é um exemplo de um cego, irmãos, cego, talvez de nascença. Nós vamos, ao desenrolar desta mensagem, entender se ele era um cego de nascença, mas era um cego. Ao só ouvir a palavra de Deus, eu e você presenciamos milagres todos os dias. Nós ouvimos pessoas contarem testemunho, nós presenciamos milagres dentro da nossa casa, os nossos olhos veem milagre quase que todo dia.
E às vezes nós nos sentimos fracos. Isso é eu e você, irmãos. Não há força em nós, mas esta noite o Senhor está trazendo força para a igreja. Esta noite o Senhor está trazendo uma força para a igreja sobrenatural. A força que você não tem, louvado seja Deus. O Senhor está alertando a igreja. Acorda, tu que dorme, desperta, tu que dormes. O Deus que eu e você adoramos é santo. Não só santo, mas santo e santo. Ele é santo, santo e santo. Louvado seja Deus. Ele está sentado no mais alto trono, olhando para a tua vida, para a tua necessidade e esperando eu e você clamarmos como o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, este homem, quando nós olhamos para ele, ele já vivia uma experiência, já tinha vivido uma experiência com o Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, no culto, a graça de Deus é derramada. Podemos ver várias coisas acontecerem, podemos enxergar muitos milagres, mas o grande objetivo do culto é o chamado de Deus para o homem. Às vezes, irmãos, nós vamos à igreja, como você está aqui, mesmo virtualmente, nós olhamos, tem graça caindo aqui nesta igreja, tem graça alcançando todos os irmãos que estão me assistindo agora. Você está recebendo a graça do Senhor, mas o mais aqui, irmãos, o que eu posso sentir e perceber, que nesta graça é o Senhor fazendo um chamado para mim e você. Louvado seja Deus, para nos achegarmos até próximo do Senhor e irmos aos pés do Senhor, apesar dos nossos problemas, da nossa dificuldade, das angústias que passamos. Esta semana o Senhor me dava uma palavra, se eu não me engano, na quarta-feira pela manhã, quando nós falávamos, irmãos, do homem da mão mirrada, que significava o ministério. Preguei justamente isso, por 2 vezes, ministério sem vida. Tem muito ministério por aí sem vida, não cresce, não tem crescimento. Assim é a nossa vida. Quando nós afastamos do Senhor, às vezes nem percebemos. O crente às vezes nem percebe que afastou do Senhor. E se afastar do Senhor, irmãos, as coisas começam a dar errado. As pessoas que estão na igreja vão embora, não voltam mais. A sua casa se transforma em um lugar insuportável, insalubre. A empresa que não tem Deus, as pessoas brigam, e você não, sabe aquele negócio, você não gosta nem de lembrar, é segunda-feira, quando eu olho pelo menos para o desenho, para aquele símbolo da empresa, sabe, o logo da empresa já te dá desespero. Tem gente desta maneira, tem gente desse jeito. Quando nós ficamos cegos, irmãos, por alguma coisa em nossa vida, nosso coração se fecha. Nós não vemos a graça de Deus dentro da igreja, nós não vemos a graça de Deus dentro da nossa casa, nós não vemos a graça de Deus dentro da empresa. Mas esta noite o Senhor está nos lembrando, louvado seja Deus, que Ele está chamando a igreja para próxima dEle, Ele está chamando a igreja para ficar próximo do Senhor. Louvado seja Deus. O chamado de Deus para o homem, Ele quer que o homem entenda o seu chamado. Que chamado é? Adorar o Senhor, estar aos pés do Senhor, irmãos. Quando nós afastamos dos pés do Senhor, nós começamos a dar ouvido para as multidões. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o cego fazendo ao contrário, porque ele ouviu o chamado. A Bíblia diz que ele tinha conversão no coração. Jesus vai declarar isso: vá, a sua fé salvou você. Não é curou, salvou você. Ele era um salvo, ele só precisava de ser curado. Às vezes, irmãos, nós passamos a dar ouvido para as vozes, para os nossos pensamentos, para as coisas do nosso coração. Quando eu olho para esta mensagem, eu vejo justamente o cego não ligar, irmãos. Quando falava, ele não se importava. A Bíblia diz que quanto mais falava, ele tinha um chamado. Ele entendeu, Bartimeu entendeu que tinha um chamado. Ele era uma pessoa salva, ele sabia que Jesus estava vindo para curar. Você é a mesma coisa esta noite. Você tem um chamado, o Senhor chamou a mim e a você. Não estou dizendo de ministério, eu e você temos um chamado para sermos servos do Senhor, servas do Senhor, um chamado para ser herdeiros, filhos da promessa. Louvado seja Deus. Quando nós ouvimos o chamado do Senhor, não devemos dar ouvido para as multidões dos nossos pensamentos, dos sentimentos do nosso coração.
O homem entendeu o seu chamado, Deus tinha um plano em sua vida, ele entendeu que o Senhor salvou ele, e por isso que ele não ligava para a multidão: ô cego, vê se você se cala. Não, ele entendeu que tinha um chamado. O Senhor está dizendo para mim e para você esta noite, para nós dar atenção para o chamado do Senhor. Não importa de que maneira você esteja esta noite, que você possa dar ouvido para o chamado do Senhor. O Senhor chamou você para te salvar, e você sabe que Ele é poderoso em te fazer infinitamente mais. Esse ano que foi tão difícil, talvez não foi das melhores para você, e você está aí, como fala lá fora, numa magrela. Só Deus sabe como você está, como está a sua vida, olhando a carranca dos seus problemas. O Senhor está dizendo: olha, Ele é poderoso em te dar vitórias, e eu tomo posse o ano que vem. Não desista. O Senhor já passou em quantos lugares com você, o Senhor já esteve com as mãos ajudando e socorrendo a mim e a você quantas vezes. Não será diferente o próximo ano. Você que chegou aqui decepcionado, o cego primeiro entendeu que precisava de um perdão. Sabe, irmãos, eu olho para essa mensagem e eu vejo primeiro conversão no coração desse homem. Ele entendeu que ele precisava alcançar o perdão do Senhor, porque a Bíblia é bem clara. Ele chama Jesus de Cristo, ele chama Jesus, melhor dizendo, de filho de Davi, o Cristo, de Messias. Ou seja, ele sabia que aquele homem, apesar de já ter te perdoado, entendido o evangelho da graça, ele já era um salvo, convertido. Só alguém que conhecesse Jesus de verdade, ouvindo a sua palavra e guardada no coração, andando naquela região. Um cego naquela época, já falei para a igreja, era alguém destituído da presença de Deus, era um miserável pecador para a igreja, e ele é um castigo de Deus. Deus já tinha virado as costas para ele. Os fariseus, escribas, os religiosos daquela época olhavam para um homem deficiente visual, com as pernas, o braço, seja o que for, mudo, era considerado pessoas imundas, que Deus tinha desprezado, mas ele via como um salvo. Eu não sei como você veio aqui esta noite, se julgado por alguém, abandonado por alguém. O Senhor está dizendo: você é um salvo, louve e adore. O Senhor morreu pela sua vida, o Senhor morreu para me dar esperança, para me dar vida eterna. E a mesma coisa com você. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas em Cristo nós recebemos remissão de nossos pecados pelo sangue vertido no madeiro da cruz. Louvado seja Deus. Sair por aí, abandonar tudo e esquecer que somos crentes, não. O Senhor nos ama você e a mim incondicionalmente, por isso te deu salvação. Talvez você veio aqui esta noite julgando a sua vida difícil que você está levando. O Senhor me abandonou. Não, o Senhor não abandona ninguém. É dia de arrependimento. Jogar esta capa fora, lançar fora. Eu e você esta noite estamos recebendo o perdão. Abra sua mão, não sei onde você está agora, abra as tuas mãos, por favor. Louvado seja Deus. Se você puder abrir as suas mãos assim, aceite o perdão do Senhor. Está aqui, Senhor, eu quero ser perdoado, me perdoe. Louvado seja Deus. Abra as tuas mãos, se possível. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor quer te dar perdão esta noite. Arrependa-se das suas palavras. Não há julgo nenhum sobre a sua vida, não há julgo nenhum. Abra suas mãos. Senhor, me perdoa. Louvado seja Deus. Eu quero a tua presença em minha vida. Eu quero ser curado da minha cegueira espiritual. Eu quero lançar essa capa fora. Louvado seja Deus. Que maravilha! Louvado seja Deus. Isso é graça. Eu e você estamos recebendo a graça do Senhor mais uma vez esta noite. O perdão do Senhor é a graça. Louvado seja Deus. A infinita misericórdia dá para nós o que nós não merecemos, perdão. Louvado seja Deus. A graça dá para nós o que não merecemos, misericórdia. Ela dá para nós o que nós não merecemos, misericórdia. Quando eu olho para este cego, eu vejo isso. Ele recebendo misericórdia de Deus, porque tinha graça. Que é a graça? Não é a placa, não é a igreja, não é a demolição. Vem do Senhor, é o perdão. Graça é o favor imerecido. Oh, irmãos, abra sua mente em nome de Jesus. Você tem andado anos por aí, vagando talvez, numa condenação.
A graça deu para este cego que ele não merecia, misericórdia, além de receber salvação, ele foi curado da sua cegueira. Esta noite o Senhor está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Você já tem a graça. O que é graça? Não é a placa, não é a denominação, é o perdão de Deus, é o favor imerecido. Que favor é esse? A obra da cruz. Aconteceu há mais de 2000 anos, nós fomos salvos em Cristo e justificados por Ele. A lei que eu e você não conseguimos obedecer quando lemos aqui, irmãos, no Velho Testamento, as leis de Deus, eu e você não conseguimos vencê-las, não conseguimos colocar sobre a nossa vida, pois o salário da lei em nós, do nosso pecado, é a morte. Mas o Senhor descarregou toda essa ira. A Bíblia diz que Ele fuzilou o seu próprio Filho. Jesus teve que tomar até o último gole dessa taça amarga da ira de Deus, por causa de mim e de você. Você é um agraciado. Eu sou um agraciado. Louvado seja Deus. O milagre, irmãos, poderá acontecer na minha vida a qualquer momento e na sua, quando reconhecermos que a graça dá para nós o que não merecemos. Misericórdia, louvado seja Deus. Quando eu olho para esse homem clamando, pedindo compaixão, ele está dizendo: eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua misericórdia. E Deus tem compaixão para te dar, Deus tem compaixão para me dar, apesar de eu não merecer, é um favor imerecido, chama graça. Busque pelas misericórdias do Senhor. Eu e você nos posicionamos maldosamente, somos orgulhosos demais e damos ouvido para nós mesmos, para os sentimentos do nosso coração, quando a Bíblia declara que o sentimento do meu coração e o seu é enganoso. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a nossa vida, basta nós crermos, basta nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, toma conta da minha família, dos meus filhos. Bartimeu aqui é um cego. Apesar da Bíblia não dizer que Bartimeu tinha nascido cego, os judeus acreditavam que quando um homem nascia com certas enfermidades, este era um impuro. Quantas pessoas que estão aqui esta noite pensando: a minha vida não dá certo porque eu sou um impuro, a minha vida não dá certo porque Deus está pesando em mim. Ainda tem pessoas que ainda falam: olha, se você fazer isso, isso, aquilo outro, Deus vai pesar a mão em você. De fato, eu preciso concordar que o pecado traz consequências para a minha vida e para a sua, mas Deus é misericordioso, louvado seja Deus. É aquele que te ajuda, se você se arrepender, a passar pelas consequências do pecado. Quando eu olho para esse homem, irmãos, os judeus acreditavam que um homem nascia com certas enfermidades, ele era impuro e herdou isso de seus pais. Ou seja, tem uma passagem na Bíblia que Jesus vai dizer, os fariseus vão dizer assim: quem pecou? Você ou seus pais? Olha que absurdo. Mas eu e você estamos debaixo da graça, louvado seja Deus. Eu e você estamos debaixo da graça derramada sobre mim e você, o sangue de Jesus vertido no madeiro da cruz, louvado seja Deus. Esta lei, esta doutrina foi imposta sobre o nosso Senhor Jesus. A morte que era para ser minha, a cruz que era para ser sua, a cruz que era para ser minha, foi imposta sobre o nosso Jesus. A dívida que era minha, Ele pagou. A dívida que era sua, Ele pagou. Não há julgo, não há cruz tão pesada demais, não há fardo tão pesado demais. Louvado seja Deus. Isso é evangelho verdadeiro. Nós precisamos nos posicionar. Olhando então, irmãos, o nome Bar, a tradução do grego para hoje significa filho. Quando nós olhamos para a palavra Timeu, o nome Timeu era o nome do seu pai. Ou seja, um filho talvez carregando o pecado do pai. Quer dizer, minhas impurezas. A tradução original Bartimeu é minhas impurezas. Olha só o que estava sobre o filho, esse homem, irmãos, filho das impurezas. Esse era o título que eu e você carregávamos. Esse era o título que eu e você trazia sobre as nossas costas.
Mas o Senhor, com muito prazer e muito amor, disse: me dê aqui o seu fardo pesado, o seu jugo, e trocou esse fardo pesado, e nos deu de presente a sua graça irresistível, a sua graça maravilhosa. Louvado seja Deus! Esta capa que nós carregávamos, o homem, quando se aproximou de Jesus, ele sabia, irmãos, que precisava ser perdoado por Jesus. Ele cria em Jesus. Por isso a palavra dele foi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso não é um pedido para ser curado, isso é um pedido de perdão. Talvez você nunca parou para ler esse texto. Você nunca parou para ler esse texto. Olha só, versículo 48, parte B. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Está pedindo perdão. Somente lá no versículo 50, na parte B, vai dizer assim: o Senhor agora, o que você quer que eu faça? Aí ele vai falar: que eu possa ver de novo. Agora ele pediu para ser curado. Você tem ido aos pés do Senhor pedir perdão? Você tem ido aos pés do Senhor se arrepender de seus pecados primeiro, antes de pedir alguma coisa? Olha o exemplo aqui. Ele recebeu o primeiro perdão. Ele olhou para ele e falou: de fato eu sou miserável, não mereço. Quando alguém pede misericórdia, está dizendo assim: ó, eu preciso ser um miserável, um pobre. A palavra misericórdia no hebraico é miserável. Eu preciso do seu perdão. Quando ele olha para Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Eu só preciso ser perdoado pelo Senhor. Versículo 48, parte B. Me perdoe. O Senhor me perdoa? Aí Jesus chega à multidão e fala: manda ele vir até mim. Quer dizer, perdoei. Agora a multidão vai dizer assim, versículo 49, parte B. Chama ele, cego, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Ou seja, o Senhor está chamando a mim e a você de novo esta noite. Louvado seja Deus. Você ouviu o chamado do Senhor a perdão na casa, a misericórdia. Quando o perdão e a misericórdia acontecem, você pode abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor. Agora sim eu tenho comunhão com o Senhor. Agora sim eu posso abrir o meu coração e contar para o Senhor. A capa identificava o cego. Todos viam que ele era um cego pela sua capa. A capa era a provisão durante o dia, era estendida no chão, e ali colocava os mantimentos, colocava uma moeda, colocava uma dracma, colocava uma comida, colocava uma roupa, e à noite ela era proteção. De dia a provisão, à noite era proteção. Ele se cobria do orvalho da chuva, do sereno da noite. Então a capa identificava a miséria dele, a sua cegueira. Eu não sei que capa que você trouxe aqui esta noite, louvado seja Deus, mas o Senhor quer arrancar esta capa de solidão, de desprezo, de humilhação, a capa de vergonha, louvado seja Deus, a capa de miséria, a capa de pobreza, de imundície, de pecado. O Senhor quer que você tira. Eu olho para esta mensagem e vejo que antes mesmo dele falar com Jesus, a sua primeira atitude é jogar a capa fora. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava, pedindo misericórdia. O Senhor primeiro perdoou ele, e quando o Senhor perdoou ele, ele já sabia que Deus daria uma vitória para ele. Ele sabia que tinha mexido no coração do Senhor. Esta noite não é diferente. O Senhor perdoou a mim e a você esta noite. Já pode lançar esta capa fora de miséria, porque eu e você recebemos graça esta noite. Nós recebemos misericórdia. Nós vamos receber a bondade de Deus, os favores de Deus, louvado seja Deus. Ele lançou essa capa para fora, porque o perdão ele já tinha. Você já tem o perdão do Senhor, louvado seja Deus. Eu e você já temos o perdão do Senhor. Ele entendeu o chamado. Você esta noite também creio que entendeu o chamado. Tem gente que quer primeiro uma bênção material, para depois mudar de vida. Não! Precisa mudar de vida antes. O que é mudar de vida? É deixar de ser um arrogante, um homem briguento, uma mulher briguenta, bravo, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que fala mal dos outros, que fala mal disso, daquilo, que faz tudo errado.
precisa se arrepender, voltar à presença do Senhor, sabe? Colocar algumas condições de mudança na sua vida. O primeiro passo é seu, o primeiro passo é meu e seu. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 4, o Senhor está dizendo: Caim, é preciso você repreender o sentimento do seu coração, Caim. É preciso você fechar a porta para o pecado. Mas você, Caim, precisa repudiar. É você que tem que dar o primeiro passo de não querer fazer o mal. O Senhor está dizendo esta noite: louvado seja Deus, para nós fazermos exatamente assim. Para não ir só à igreja, vir ao culto aqui atrás de coisas. Aonde você congrega, não ir à igreja só atrás de coisas, por causa de coisas, para ouvir coisas, para falar de bênçãos. Não, faça como cego. Vá à presença do Senhor, primeiramente pedir perdão, entender que Ele é justo, santo e fiel, lançar literalmente aos pés do Senhor. Jesus vê quando o homem deixa a capa, Jesus vê quando o homem entende o chamado. Quando você lança a sua capa fora, quando você pede perdão, quando você volta para a presença do Senhor, o Senhor entende que eu e você queremos viver um sobrenatural, queremos viver uma intimidade com o Senhor, queremos ter um relacionamento com o Senhor, queremos ter uma conversa de filho para pai com o Senhor, queremos viver a sua palavra, que entendemos o chamado. Quando você começa a lançar a capa da incredulidade, quando eu começo a arrancar a minha capa do orgulho, quando eu e você começamos a arrancar isso de nós, o Senhor entende que nós queremos adorar o Senhor. Então o milagre acontece, louvado seja Deus. A vitória chega na nossa casa, não porque merecemos, porque o Senhor viu disposição em nós, viu vontade em nós de adorá-lo, louvado seja Deus. E como presente, Ele faz algo sobre a nossa vida, nos dando graça de conquistarmos algo, louvado seja Deus. É assim que acontece. Maravilhoso é o homem ir ao culto, voltar para casa com as lutas, com as necessidades materiais, mas no outro dia ser uma nova pessoa. É como o homem entende o chamado. Esse cego fez isso, lançou a capa fora, porque foi curado de sua cegueira, e ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Versículo 52, parte B. Ele entendeu o chamado, ele entendeu que estava sob o jugo de uma lei. Maravilhoso é para você que veio aqui esta noite, para mim, que entendemos o nosso chamado, ouvimos a voz do nosso sumo pastor, lançamos desta capa fora e vamos partir para casa, mesmo que a luta perdure mais algum tempo, ou se ela acabar, eu e você devemos seguir a Jesus pelo fato de quem Ele é. Louvado seja Deus. Eu e você devemos adorar o Senhor pelo fato de quem Ele é para a minha vida e para a sua. Louvado seja Deus. Maravilhoso é ir à igreja, ir ao culto, voltar para casa com as mesmas lutas, com as mesmas necessidades materiais, com as mesmas afrontas, mas no outro dia ser uma pessoa nova. É quando o homem entende o chamado. Senhor, eu ouvi a Tua palavra ontem, a minha vida continua da mesma maneira, não mudou o cenário, mas eu continuo adorando o Senhor. É um dia novo para mim adorar o Senhor. É um dia novo para mim caminhar. Se você veio aqui esta noite desta maneira, sim, o Senhor é poderoso e te dá vitória, claro. O Senhor poderá transformar a sua vida, claro. O Senhor vai te dar uma vitória, claro. Ele tem poder para mudar a sua história, louvado seja Deus. Há uma pergunta do Espírito Santo esta noite a mim e a você. Você quer deixar a sua capa hoje, aqui ou depois? Louvado seja Deus. Deixa aí onde você está a sua capa de incredulidade, deixa a sua capa de vergonha hoje. Eu quero deixar a minha capa de incredulidade aqui esta noite, eu quero deixar a minha capa de vergonha aqui esta noite e grudar nas mãos de Jesus, crendo na minha vitória. Louvado seja Deus. Não importa o que aconteça, Jesus está te chamando. Não espere para deixar a capa para depois, deixa ela agora. O chamado está acontecendo. Eu sou crente há 50 anos, não tem problema. Talvez de um momento da tua vida você vestiu uma capa
capa de vergonha, de decepção, de frustração, de orgulho, de incredulidade, de situações difíceis da sua vida, o Senhor está dizendo para mim e para você: deixa, Ele está chamando eu e você. Ele não quer eu e você com esta capa, arranque ela agora. O Senhor quer que você entenda o chamado antes, para depois operar em sua vida. O Senhor está dizendo: entenda o chamado antes, para depois operar em sua vida. Salvação é entender o chamado, entender o perdão de Deus. Esta noite o Senhor está perdoando a mim e a você, mesmo carregando estas capas de incredulidade, estas capas de religioso. O Senhor está dizendo: entenda o meu chamado e depois eu trabalho na sua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.